A localização geográfica da Inglaterra, por si só, já favorece para que os ingleses adotem uma cultura um pouco diferente da do resto da Europa. Afinal, a Inglaterra, ou a Grã-Bretanha, melhor dizendo, né, já para englobar toda a ilha, é uma ilha. Ela é naturalmente separada do resto do continente europeu. Então essa condição meio que já contribui para um certo afastamento cultural da Inglaterra em relação ao restante da Europa. Porém, até meados do século XVI, a Inglaterra, o Reino da Inglaterra, tinha algo em comum com o resto do continente. Ela pertencia ao seio da Igreja Católica. E mesmo com o crescimento do nacionalismo após a decadência da sociedade feudal, e mesmo com o contexto da Reforma Protestante, que já começava a se difundir pela Europa, nada fazia pensar que os ingleses renunciariam da comunhão com a Igreja Católica. Só que tudo iria mudar a partir das ambições de um único homem, o rei Henrique VIII. E diferente da Reforma Protestante, que teve início em 1517 e que tinha motivações principalmente teológicas e doutrinárias, o cisma inglês, por sua vez, iria se originar por razões estritamente políticas do rei. Mas, antes de tudo, é preciso se fazer justiça e admitir que antes que toda a controvérsia tomasse corpo, a verdade é que o rei Henrique VIII sempre se demonstrou um zeloso defensor da fé ortodoxa. Quando Lutero publicou seu tratado O Cativeiro da Babilônia em 1520, atacando a validade de alguns sacramentos católicos, Henrique ficou extremamente indignado e já em 1521 lançou o seu excelente tratado Defesa dos Sete Sacramentos, uma obra que lhe valeu inclusive o título de Defensor da Fé, concedido pelo Papa Leão X. Mas o que acontece? Desde 1509, Henrique era casado com Catarina de Aragão, uma nobre de origem espanhola e viúva do irmão mais velho de Henrique. E pode-se dizer que este casamento não deixava de perturbar a cabeça do rei. Mas como assim? Bom, esse casamento até que era excelente em questão de aliança, mas em questão de sucessão era um tanto ineficiente, por assim dizer. Dos 5 filhos que o casal teve, apenas um sobreviveu, uma menina, chamada Maria. E ainda que a Inglaterra fosse um pouco mais tolerante com a ideia de uma mulher no trono que o restante dos reinos europeus, a possibilidade de uma crise sucessória era a última coisa que Henrique VIII queria. Com o passar do tempo, Henrique acabou por se apaixonar por uma jovem dama da corte chamada Ana Bolena, e é aqui que o drama começa de verdade. Cegado por sua paixão por outra mulher e pelo problema da sucessão, Henrique logo procurou anular seu casamento com Catarina, alegando que ele não poderia estar casado com a viúva de seu irmão. Porém, esse pretexto não procedia, já que além do casamento anterior de Catarina não ter sido consumado, o Papa Júlio II ainda concedeu a dispensa necessária para que Henrique se casasse com Catarina. Então não tinha por que Henrique levantar essa questão logo agora, depois de 18 anos de vida conjugal. E assim, mesmo que a Inglaterra fosse um dos sustentáculos da cristandade, muito importante, o Papa em questão, Clemente VII, não poderia aceitar tamanha violação do dogma por parte do rei. Então, ceder à vontade de Henrique VIII, basicamente era deixá-lo violar à vontade a lei da igreja, e ainda por cima ser conivente com isso. Então foi aí que o Papa falou para Henrique: nananina não, seu casamento com Catarina de Aragão é perfeitamente válido e, portanto, evidentemente, não está permitido ao rei contrair um novo casamento. Daí, como Henrique percebeu que por essa via ele não iria arranjar muita coisa mesmo, ele resolveu partir por um caminho muito mais tranquilo. Conseguir a dissolução do seu casamento com Catarina através agora do parlamento inglês. E assim, como o parlamento já não curtia muito toda essa onda de ingerência romana sobre os assuntos da Inglaterra, e ademais o parlamento era profundamente influenciado pela burguesia, que já começava a crescer o olho nas posses da igreja em solo inglês, então, nesse meio tão hostil ao clero, podemos dizer que não foi muito difícil para Henrique VIII conquistar o apoio necessário. Agora, o que Henrique não esperava mesmo é que, além de conseguir o apoio entre os membros do parlamento, ele foi aconselhado a ir ainda mais além e fazer o inimaginável. Se o papado não aceitava que o rei desobedecesse e casasse pela segunda vez, quem é que precisa do Papa para dizer alguma coisa? Vamos nós mesmos criar a nossa própria igreja nacional aqui, independente da igreja de Roma, assim como em menor medida fizeram os príncipes luteranos na Alemanha. Foi aí que Henrique VIII pensou, até que essa não é uma má ideia, e como ele ainda se conservava um fiel católico, doutrinariamente falando, a princípio a reforma anglicana não seria essencialmente herética, mas sim um cisma, uma separação da comunhão católica.
Então Henrique acatou essa ideia de secessão da Igreja Inglesa da Igreja Católica e em 1531 ele se declara o chefe supremo da Igreja da Inglaterra, o que na prática era o mesmo que dizer que o rei agora seria o Papa da Igreja Anglicana. Já em 1533, Henrique finalmente conseguiu aquilo que ele tanto queria. Se casou com Ana Bolena em detrimento da anuência papal. Só que, por ironia do destino, o rei que queria tanto se separar de Catarina de Aragão porque ela não pôde lhe dar um herdeiro do sexo masculino, com Ana Bolena, Henrique também não teve um filho. Ele teve uma filha, chamada Elizabeth, que futuramente seria até a rainha da Inglaterra. A resposta de Roma a todas essas atitudes do rei veio rapidamente. Henrique VIII foi excomungado neste mesmo ano de 1533. O que restou a ele agora foi concluir mesmo o seu projeto de igreja nacional, independente do papado e sujeita à sua pessoa. Para isso, durante todo o ano de 1534, diversas medidas foram aprovadas para, enfim, dar corpo à nova organização eclesiástica da Inglaterra. O Ato de Supremacia de 1534 ordenou que o rei fosse aceito e considerado como o único e supremo chefe da igreja inglesa, o que não foi feito sem que houvesse muita repressão e propaganda em cima disso. Mas será que os católicos ingleses aceitaram sem mais nem menos todos estes desmandos do rei? Bom, como eu disse, por mais bons católicos que os ingleses pudessem ser, e eles não eram nem melhores nem piores que o resto da cristandade, somente pela sua posição geográfica mais isolada ali numa ilha, eles já aceitavam com alguma resistência às intervenções da Igreja Católica sediada em Roma nos assuntos ingleses. Então, eles já até que eram um pouco mais flexíveis quanto a aceitar a proposta de uma igreja nacional. Porém, a verdade é que a reforma anglicana não se deu sem que houvesse derramamento de sangue. Houve sim uma grande resistência católica. Muitos leigos e clérigos, onde se destacam o leigo São Thomas More e o bispo São John Fisher, se opuseram firmemente às leis de fundação da igreja anglicana. Eles se opuseram com tanta força e com tanta militância que acabaram sofrendo martírio. Juntamente com eles, muitos opositores do cisma inglês também foram presos e mortos a mando da coroa. Além disso, os bens da Igreja Católica na Inglaterra foram confiscados, mosteiros foram dissolvidos e imagens e relíquias de santos foram destruídas. O poder civil, de forma nunca antes vista na história, nem mesmo com César o papismo de Bizâncio, sequestrou a autoridade espiritual em seu próprio proveito. A Igreja Anglicana, que a princípio pelo menos ainda aceitava os dogmas católicos, os mesmos sacramentos, a mesma liturgia, a mesma hierarquia sacerdotal, etc., passou pouco a pouco a se protestantizar e foi adotando com o tempo algumas doutrinas calvinistas, o que fez com que ela se tornasse uma mistura muito louca entre catolicismo e protestantismo. Um pouco mais pra frente, com a ascensão de Maria Tudor, a filha de Catarina de Aragão, ao trono da Inglaterra em 1553, nós tivemos uma breve reação católica. Maria dissolveu as leis de supremacia real, alçou uma reaproximação com Roma e tentou reconduzir o reino ao catolicismo. Porém, isso iria se demonstrar na verdade um grande fracasso, uma vez que Maria tentou tudo isso na base de medidas extremas, semelhantes àquelas que o seu falecido pai, Henrique VIII, tomava contra os católicos, ou seja, na base da perseguição aos seus opositores. Então, o que era para ser uma restauração do catolicismo na Inglaterra, acabou tendo o efeito contrário, na verdade. E cresceu o ódio dos ingleses pela Igreja Católica, sendo que no final das contas Maria ganhou o terrível apelido de Bloody Mary, Maria Sangrenta, e é daí que surge aquela lenda urbana que até hoje é bastante famosa. Após Maria Tudor, com a ascensão agora de Elizabeth em 1558, a filha de Ana Bolena com Henrique VIII, o anglicanismo se fortaleceu ainda mais e permanece até os dias de hoje como a religião oficial do Reino Unido. E essa foi a história de como a Inglaterra deixou de ser católica para formar a sua própria igreja nacional independente de Roma, contada de forma bem resumida, obviamente. E eu espero que você tenha gostado do vídeo, então deixa o like se gostou, se inscreve aí também para não perder os próximos vídeos. E se você quer me ajudar ainda mais, você pode se tornar membro do canal e fazer com que todo esse projeto se torne viável financeiramente. Isso me deixa muito agradecido, então se você gosta do canal, dá uma força aí porque isso ajuda demais, você não faz nem ideia. Então um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui.